Eu sou anarcocapitalista, né? Ou seja, eu acho que governo é inútil. O governo já era uma coisa pouco útil antes, agora é totalmente inútil. E o que está acontecendo é isso, né? Se você reparar, o pessoal tem essa ideia que a direita ganhou no Parlamento Europeu, mas na verdade, se você olhar a Marine Le Pen, a Meloni, o Chega e coisa e tal, assim, eles têm algumas pautas em comum, mas eles têm coisas muito diferentes entre si também, né? O que está acontecendo é isso, as pessoas querem o antissistema. Elas querem que alguém que vá lá brigar com o sistema. Por quê? Porque elas estão se sentindo oprimidas pelo Elas não sistema. estão satisfeitas, ninguém está Não, satisfeito com o que está rolando, né? Ou não estão ninguém, muita satisfeitas gente com o não está. governo. Deixa eu reformular isso. Muita gente não está satisfeita com o que está aí, né? Exatamente, exatamente. Aí, ou seja, as pessoas querem essa figura de alguém que vai lá lutar contra o sistema. O Trump encarna muito isso, o Bolsonaro também, né? O Trump fala que vai drenar o pântano e coisa e tal. Se vai conseguir ou não vai conseguir, eu não sei, né? Mas que ele se coloca como essa pessoa antissistema, ele se coloca, né? E é isso que as pessoas querem, né? Um antissistema lutando contra o sistema, é isso que elas estão buscando. E a esquerda fica tentando acusar o pessoal de nazismo, fascismo e não sei o que lá, não sei o que lá, Genocida. acaba ajudando, porque, de novo, fica né, mais a característica de antissistema, de contra o que está aí, coisa e tal, né? Não que nazismo e fascismo sejam uma coisa positiva, não é positivo, ninguém quer isso, mas no final das contas, você colocando isso como inimigo do sistema, né, já ajuda no final das Você contas, abre né? mais possibilidades, né? Eu vou aproveitar para te pedir para explicar um pouco qual é a sua filosofia, a sua ideia, porque você a gente vê você como um libertário, né? Chama Isso, anarcocapitalista, é isso? isso, eu sou um libertário anarcocapitalista. Então explica um pouco para a gente. Digamos que eu não sei direito o que que é. Eu preciso da sua explicação. Eu acho que muita gente aqui também precisa. Beleza, olha só, a anarquia, todo mundo sabe o que é anarquia, né? Aquela Sim. ideia de que o governo é desnecessário, o governo é uma besteira, deveria acabar. É inclusive uma ideia da esquerda, a própria esquerda tem os anarquistas, né, da esquerda e tal. Só que qual que é a diferença do anarquismo, digamos, tradicional, né, para o anarcocapitalismo? É a visão de que você precisa ter um ordenamento jurídico e propriedade privada. Ou seja, você pode abrir mão do governo, mas você não pode abrir mão da propriedade privada. A propriedade privada ela é essencial porque é a maneira que você tem de distribuir, de alocar recursos escassos, né? Você tem recursos escassos. Nem todo mundo vai ter uma casa de frente para o mar. Não tem jeito. É. Simplesmente não tem litoral suficiente para todo mundo ter uma casa de frente para o mar. E aí, como é que você escolhe quem vai ter uma casa de frente para o mar? Você tem duas alternativas. Você tem a saída comunista, que é uma grande estrutura hierárquica em que lá no topo alguém decide, não, fulano é que vai ter aqui a casa de frente para o mar porque ele mereceu por sei lá o que, qual motivo e coisa e tal. Você pode ter isso. É a saída socialista da coisa. A outra saída é a propriedade privada. A primeira pessoa que chegou lá, começou a usar, delimitou e defendeu aquela área de frente para o mar, é dona daquela área. Para você comprar aquela área da pessoa, você precisa comprar a área. Para você ter aquela área que já é da pessoa, você tem que respeitar a propriedade privada dela. O que você pode fazer é comprar aquela área da pessoa. Então, essa é a diferença. No mais, o governo é totalmente inútil no final das contas. E o ponto mais interessante do anarcocapitalismo é que, se você reparar, a gente está caminhando nesse sentido. Tá? A tecnologia, essa informação descentralizada e distribuída, está fazendo a gente caminhar nessa direção. Né? Um monte de coisas que o Estado resolvia antes, que o Estado não está resolvendo mais, não precisa mais do Estado. Né? Ele não A questão de, por exemplo. consegue resolver, né? E nem Hoje eu vi consegue. vi agora de noite nos Pingos nos Is que o 4% do PIB está na mão do comércio de drogas. São 72 países envolvidos nesse comércio, né? Nesse negócio. É um business. É, É um pois é. negócio a droga. Pois é. Olha que Eu acho ponto droga uma coisa que a muito gente ruim, chegou no mas mundo, né? pois é, mas o Estado é incapaz de resolver o problema das drogas. A verdade é essa, não É. tem como o Estado resolver. Olha, há quanto tempo já tem a guerra às drogas, né? A guerra às drogas começou lá em 1950, né? As primeiras proibições de drogas foi lá em 1950 e coisa e tal. Quando foi em 1970, o pessoal deu uma recrudescida nisso, os Estados Unidos principalmente recrudesceu muito essa guerra às drogas.
no final das contas, não resolveu problema nenhum. Continua você conseguindo comprar droga a hora que você quiser aqui no Rio de Janeiro, sem problema nenhum. E Todo lugar, eu em acho. qualquer lugar no Brasil, né? Ou seja, não tem, não muda, o Estado é incapaz de proibir as drogas, né? Então, o Estado Não tem é incapaz política de para resolver. isso, né? Não tem projeto também, né? Não tem. Pois Uma é. coisa puxa a outra e vem a violência e também não E tem o que é pior, projeto. né? E o que é pior, no final das contas, que a tentativa do Estado de proibir as drogas acaba piorando a situação, né? O Milton Friedman falava sobre o caso da proibição lá nos Estados Unidos, na época que foi proibido o álcool nos Estados Unidos, né? Que também não conseguiu proibir Não nada, todo conseguiram. mundo continuava bebendo álcool, tinha bares clandestinos e não sei o que Claro. lá, é a mesma coisa. E aí, mas aí o que ele fala, né? O que se observou Acho que naquela época é que você tinha começou a até ter com Hitler, não tinha? Bar clandestino. tinha, devia ter, com certeza. Mas olha o que aconteceu no caso, né? Como o traficante, na hora de levar o álcool, ele tem o risco, né, de ser pego, ele preferia a coisa concentrada. Então, havia muito mais uísque disponível do que cerveja. Então, ou seja, durante a proibição, acabou muito mais gente se viciando em álcool, porque o álcool que tinha disponível era o álcool mais É, pesado. mais pesado. De certa forma, é o mesmo efeito que a gente vê hoje, né? Para o traficante, é arriscado levar grandes quantidades de uma droga levinha. Então, ele acaba levando aquela droga pesadona, aquela droga mais pesada. E aí acaba piorando a situação. A proibição acaba causando muito mais vício, além de mortes, né? Porque de novo, também na época do álcool lá nos Estados Unidos, da proibição do álcool, o pessoal começava a misturar etanol e não sei o que lá, misturar um monte de coisa, porque né, é tudo ilícito mesmo. E aí acabava de vez em quando as pessoas morrendo, porque ingeriam alguma coisa, e da mesma forma no caso das drogas atuais, né, você tem esse problema. Essas Muitas drogas vezes o pessoal sintéticas, né? mistura coisa aí. Pois é. Então, Que a assim, gente não sabe o que tem dentro, né? Cada um mistura do seu jeito. Acaba naqueles comprimidinhos micro, né? Porque é fácil de transportar. pois é. Ou seja, o É muito governo, louco. na tentativa de acabar com a coisa, acaba piorando a situação, né? Isso leva a pensar qual seria o tipo de governo. Quer dizer, como é que seria o governo num país anarcocapitalista? Não Pois teria é. governo? Olha só, não teria governo compulsório, obrigatório, mas certamente haveriam entidades para você se associar. Por quê? Porque existe uma tarefa do Porque tem que governo haver que é realmente regras, importante. né? Tem que haver regras, exatamente, né? Tem que haver a segurança. Você precisa de segurança para viver. O ser humano é um ser gregário, a gente vive em conjunto, né? Então precisa ter regras e coisa e tal. Só que qual que é a lógica disso daí? A lógica é você ter o que o Hans Hermann Hoppe, que é um estudioso dessa área, chama de a sociedade de leis privadas, né? Em que você escolhe uma agência de segurança que vai se responsabilizar pela sua segurança e ela vai ter um conjunto de leis que você escolhe ali. E daí você paga uma mensalidade para essa agência, que é como se fosse um imposto e coisa e tal. Mas qual que é a vantagem? Você escolhe qual agência de segurança você vai contratar para fazer a sua segurança, né? E as leis que você quer servir. Você pode ter uma agência com leis mais rigorosas, outra com leis menos rigorosas, na mesma região física. Né? A ideia é que justamente você vai ter uma competição aí, e a lei que for melhor para todo mundo vai acabar ganhando o mercado, porque é a mais demandada. Né? Então, tem toda uma lógica por trás disso. Então, você pode falar assim, mas espera aí, mas vai ter duas leis diferentes? Então, e se eu fizer uma coisa que é um crime na minha lei, mas não é crime na lei de outra pessoa, né? Então, existe a forma de resolver isso daqui, que é mais ou menos a forma que você já tem hoje em crimes entre países, né? Você já tem esse dilema hoje. Existem casos de coisas que são crimes, sei lá no Catar, mas não são crime no Brasil. Hoje em dia, como você tem muita interação entre as pessoas, você compra coisas de países diferentes e coisa e tal, você já tem leis diferentes sendo aplicadas a relações humanas, né? Então, o que haveria seria uma expansão do direito, do que hoje a gente chama de direito internacional, mas que são justamente essas regras para você conseguir acoplar sistemas de leis diferentes, né? Isso já existe hoje. A gente não está falando de nada que não exista. A questão só é a escala da coisa, né? É, é
reprogramar, né? Repaginar as coisas. Não, As mas coisas já existem. olha só uma coisa que seria interessante. Imagina se aqui no Brasil, por exemplo, ao invés de você ter eleição como a gente tem, você tivesse opção. Você pode escolher o governo do Bolsonaro ou o governo do Lula. E aí, se você escolher o governo do Bolsonaro, você vai pagar os impostos que o governo do Bolsonaro cobra e você vai seguir as leis que o governo do Bolsonaro faz. Se você prefere o governo do Lula, você paga os impostos que o Lula cobra e vai seguir as leis do governo do Lula. E aí cada um vai fazer o que achar melhor nisso daí, né? No final das contas, essa é a Mas você acha ideia da coisa. que isso pode coexistir? Eu acho que sim, é o que eu falei para você, é como se fossem dois países. Você vai ter o direito internacional aqui para conciliar. E como é que o direito internacional concilia dois sistemas legais diferentes? Você tem um mínimo legal, que no caso hoje é a Declaração dos Direitos Humanos, a Convenção lá dos Direitos Humanos, né, que é o considerado mínimo legal de todo mundo. Então, abaixo disso não vai, essa lei continua valendo. E no caso do anarcocapitalismo é a ética libertária, e além disso você baseia-se em contratos e acordos entre esses governos. Então, no final das contas, é assim que você decide. E funciona, você já tem isso funcionando hoje no direito internacional. Né? Teria que Seria só que curioso. adequar aos países, né? E O seria numa Brasil que escala muito tem essa maior. confusão, eu acho que até se adequaria mais fácil, porque a gente já é uma coisa confusa, né? Qualquer coisa que botasse ordem aqui ajudaria, né? Outro dia Ah, eu vi mas outros países. um ex-deputado de esquerda defendendo a não candidatura do Lula e o apoio absoluto do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos de esquerda a Simone Tebet. Falei, meu Deus do céu, as pessoas estão muito perdidas, né? Estão muito loucas, Realmente não para faz dizer o mínimo, sentido nenhum isso. né? Com todo respeito aos loucos, mas é uma mistureba danada, porque você não sabe exatamente o que aconteceria. Então, eu acho que o Brasil seria propício O a Brasil é uma coexistência confusão. desses dois governos. Mas Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!